Amém, louvado seja Deus. Queridos, nós vamos seguir com a exposição da palavra do nosso Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos nesse momento abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus. Nós vamos seguir nossa série de exposição da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16 ao 23, tá certo? Nós vamos fazer a leitura desse bloco textual aqui, de Mateus capítulo 10, do verso 16 ao verso de número 23. Que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações e aos corações daqueles que nos escutam por meio das redes sociais, da internet. E creio que Deus há de ministrar a palavra dele aos nossos corações nessa manhã preciosa que ele nos proporciona e nos concede. Mateus capítulo 10, do verso 16 ao verso de número 23. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Somente até aqui, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai celestial, te agradecemos, Senhor, por essa porção da Tua palavra, com alguns versos, ó Deus, desafiadores para minha mente, finita e limitada. Entretanto, ó Deus, eu me coloco na disposição do Teu Santo Espírito e peço, ó Deus, que o Senhor me ilumine na transmissão do texto bíblico e que o Teu povo, nessa manhã de hoje, Pai, possa ser edificados pela Tua santa e bendita palavra. Ajude-nos, ó Deus, a compreender, ó Pai, a Tua palavra. Ela é tão profunda, ó Deus, ao nosso entendimento. Ela está tão acima da nossa razão que precisamos sempre de uma intervenção do Teu Espírito para iluminar os nossos corações e abri-lo para compreendermos, ó Deus, o real sentido daquilo que lemos nesta manhã de hoje. Que eu não pregue, ó Deus, nesta hora os meus próprios pensamentos, mas que eu possa, ó Deus, ministrar a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu vou tentar nessa manhã de hoje trazer uma palavra aos nossos corações e vou falar sobre sofrer pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou tentar nessa manhã de hoje, em amor pela vida da nossa irmã Juana, tentar ser lento o máximo que eu puder. É provável que no decorrer da pregação eu possa acelerar, porque já é um hábito, mas eu vou fazer o possível para ser o mais lento, para que os irmãos e principalmente a nossa irmã possa compreender. Um dia ela de forma amorosa falou que ela não compreende muito do que eu falo, porque eu falo rápido. Então, nesta manhã de hoje, vou tentar desacelerar para que a nossa irmã compreenda, porque se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós não seremos edificados por ela. Então, orem por mim nesse sentido, meus irmãos. Queridos, o nosso Senhor Jesus,
em Mateus capítulo de número 5, ele já havia, de certa forma, advertido seus discípulos no Sermão do Monte, que eles sofreriam perseguições e retaliações por causa da justiça. Se você ler Mateus capítulo 5, você vai ver que naquele belo sermão de Jesus, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa da justiça. Alegrai-vos, fiquem felizes, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então Jesus, ele já havia falado e já havia dito que os seus discípulos, eles seriam perseguidos, seriam hostilizados, sofreriam muito por causa da justiça. E sofrer por causa da justiça significa sofrer por causa da verdade de Deus. Então os discípulos, eles já sabiam disso. Irmãos, não é novidade para nós que vivemos em um mundo hostil a Deus, vivemos em um mundo que é contra o Senhor, vivemos em um mundo que crucificou o nosso Senhor Jesus, e vivemos em um mundo que somos inimigos dele por causa da conversão. E é natural que, vivendo nesse mundo, nós soframos por causa da nossa obediência e fidelidade ao nosso Deus. Muitas vezes, para não sofrermos retaliações, perseguições, nós acabamos sendo infiéis a Deus. Para não sofrer pressão na faculdade, no trabalho, na família e nos ambientes que nós frequentamos, nós muitas vezes nos portamos como agentes secretos do reino de Deus. Nós não testemunhamos do nosso Senhor Jesus para não sofrermos. Irmãos, uma coisa é certa: a igreja, ela sempre sofreu por causa da sua fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Talvez se a igreja fosse fiel, ela sofreria, mas a questão é, muitas vezes, nós estamos nos amoldando ao padrão desse mundo para não sofrermos pela causa de Cristo. É bem verdade que nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de perseguições, isso é natural. O que nós não podemos é sacrificar a nossa obediência a Deus, a nossa fidelidade ao Evangelho, para não sofrermos. O apóstolo Paulo, ele já havia dito que nós fomos chamados não somente para crer nele, nós fomos chamados para sofrer por ele. Então o chamado à conversão é também um chamado ao sofrimento. Todas as vezes que um homem abandona o seu pecado e vai em direção a Cristo, ele deve estar preparado para sofrer. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo ali em um relato da sua vida, da sua biografia, falando do quanto ele sofreu pela causa de Cristo. Nós vivemos em um país que tem liberdade religiosa. Nós podemos abrir as portas da igreja e podemos cultuar a Deus, mas isso não é uma realidade em todos os países. Nós temos irmãos que sofrem perseguição por causa da sua fé. Nós temos irmãos que sofrem perseguição por causa de Cristo e do Evangelho. Países como, por exemplo, Coreia do Norte, China, Iêmen, Indonésia, Paquistão, países onde existem ditaduras comunistas e países onde existem califados islâmicos, os cristãos sofrem duramente, sofrem confisco de bens e sofrem inclusive risco de vida. Tem uma região no Paquistão onde os piores serviços que existem na cidade, que é limpar esgoto público, é dado para os cristãos. E os principais trabalhos dessa cidade não. Ou seja, se você for cristão, você vai assumir os péssimos e os trabalhos mais difíceis desse lugar. Então, meus queridos, seguir a Cristo, amar a Cristo, significa que você tem que estar preparado para sofrer pelo Evangelho. Tem um testemunho na internet, lá no YouTube, de um irmão chamado irmão Mehdi. O irmão Mehdi, ele é um ex-muçulmano, marroquino. Ele fazia parte da família real de Marrocos. E ele, na universidade,
ele teve acesso à Bíblia Sagrada, lá nas regiões do Oriente, em locais onde existe, por exemplo, o islamismo como religião oficial, as pessoas não têm acesso à Bíblia. Na verdade, somente as pessoas que estudam nas universidades têm acesso às Escrituras. E ele foi chamado para pegar a Bíblia e o Alcorão e fazer ali uma espécie de diferença entre aquilo que o Alcorão ensinava e aquilo que a Bíblia ensinava. E ao ler a Bíblia para ler o Alcorão, ou ler o Alcorão para ler a Bíblia, ele acabou sendo convencido de que os relatos bíblicos é verdadeiro. E ele acabou sendo convertido por Deus. E ele teve que fugir de Marrocos e se exilar aqui no Brasil, porque a própria família dele estava perseguindo ele. Os próprios parentes, os compatriotas do irmão Mehdi estavam perseguindo ele por causa da sua conversão. Ele era de uma família importante em Marrocos, ele era da família real. E hoje ele não pode mais voltar para Marrocos, porque ele corre risco de vida, ele corre risco de morrer. Esse talvez, irmãos, dentre muitos exemplos, seja um exemplo atual de alguém que sofre retaliação e perseguição por causa da sua fé. Irmãos, quando nós seguimos a Cristo, Cristo ele não requer algumas coisas de nós, Cristo requer tudo de nós. Nós precisamos verdadeiramente tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Quantos cristãos norte-americanos não estão, a gente escuta relatos lá dos Estados Unidos de cristãos que têm perdido seu emprego, seu trabalho e seu empreendimento por causa da fidelidade a Cristo. Eu já contei aqui esse testemunho que eu ouvi do Dr. Raymond Gruden, que é um teólogo americano, batista. E ele diz que nos Estados Unidos, por exemplo, cristãos que trabalham com decoração de casamento, eles têm se recusado a exercer o seu trabalho e decorar locais para casamento entre dois homens, para casamento entre duas mulheres. E eles têm processado esses cristãos, e eles têm de alguma forma sofrido penas de multas, algumas empresas têm fechado por causa da fidelidade deles a Cristo. Nós não sofremos uma perseguição talvez como essa, ou dessa natureza em nosso país, e eu não duvido que nós não estejamos perto disso, mas vou dizer uma coisa para nós, nessa manhã de hoje, talvez nós não estejamos sofrendo perseguição, porque nós não estamos sendo fiéis como deveríamos, porque se formos fiéis como deveríamos, naturalmente a gente vai sofrer vários níveis de perseguições. Para não ficar nas minhas palavras, meus irmãos, Jesus aqui, ele vai dar algumas demonstrações aos discípulos que foram separados e enviados para pregar o Evangelho. Veja o que ele vai dizer aí no verso 16. Ele está aqui em uma série de instruções aos seus discípulos. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Interessante, meus irmãos, que Jesus, ele está dizendo: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos. O que Jesus está dizendo? Que a missão deles seria uma missão muito difícil. Eles estariam em ambientes perigosos. O lobo aqui, usando aqui a figura ou a metáfora do mundo animal, o lobo aqui era o principal inimigo e predador das ovelhas. Quando o pastor de ovelhas no Antigo Oriente levava suas ovelhas para pastoreá-las, ele tinha que evitar alguns inimigos do reino animal, como por exemplo um urso, um leão, cobra e o lobo. Dentre esses inimigos, o principal de todos eram os lobos. Os lobos naquela época comiam resto de cadáveres de animais. Então era um animal ágil, veloz e contagioso. A sua mordida era contagiosa. Então, quando um pastor ia com as ovelhas para determinado local, ele tinha que ter na mão uma vara para espantar os lobos. E quando Jesus diz: eu estou enviando vocês ao meio de lobos, Jesus está dizendo o seguinte: tomem cuidado, vocês entrarão em território perigoso. E Jesus diz como eles devem se portar, ainda usando o exemplo do reino animal. Ele diz: sede prudentes como as serpentes e simples ou inofensivo como as pombas.
Meus irmãos, a gente tem aqui uma linha muito tênue, muito fina. Jesus não está dizendo que os discípulos devem viver desconfiados de todo mundo. Mas por outro lado, Jesus não está dizendo que eles devem ser ingênuos, a ponto de se iludirem com o ser humano. Eles não podem viver desconfiados, porque viver desconfiado é muito escravizador. Mas também eles não devem ser ingênuos. Eles não devem achar que todo mundo tem boa vontade, mas eles também não devem achar que todo mundo é um lobo. Então por isso que Jesus diz, sede prudentes como as serpentes, ou seja, estejam vigilantes, estejam atentos, não arrumem confusão desnecessária, mas por outro lado, sejam simples, ou seja, não sejam maliciosos com aqueles que acolhem vocês, com aqueles que abrem a porta para vocês, não fiquem desconfiados deles. Então Jesus dá essas instruções e em seguida ele vai dizer, acautelai-vos dos homens. Acautelar significa, tome cuidado com os homens. Jesus conhecia bem a natureza humana, e Jesus sabia que o coração do homem é um coração altamente maldoso, por causa da depravação que existe nesse coração. Porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus já está prevendo aqui o que os seus discípulos iriam passar pela causa do Evangelho. Olha que interessante, Jesus está prevendo aqui o que eles iriam passar, e Jesus fala de níveis de perseguições aqui. Primeira perseguição que Jesus aqui aponta, seria perseguição de natureza estatal, por isso que ele usa a figura do tribunal, que poderia ser uma referência ao tribunal judaico, sinédrio, ou poderia ser uma referência também ao tribunal romano. Então Jesus está falando que eles sofreriam perseguições no âmbito estatal. Irmãos, isso não é coisa de 2000 anos atrás. Sofrer perseguição estatal é coisa moderna. No Brasil, a gente sofre um nível de perseguição estatal, mas não por meio da força, mas por meio ideológico. A perseguição que nós cristãos sofremos no Brasil não é uma perseguição de natureza violenta, mas é de natureza ideológica e filosófica. Um cristão que entra numa universidade para fazer na área de humanas, ele vai perceber o quanto sua fé, seus valores e seus princípios serão atacados. Então nós já experimentamos isso em algum nível, muitas vezes zombado, hostilizado e desprezado por causa da fé. Jesus também vai falar de um nível de perseguição religiosa. Veja o que ele diz ainda no verso 17. E vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sinagogas, irmãos, é uma casa de devoção judaica. Aqui nós já sabemos que a perseguição aqui também é de natureza religiosa. Muitas vezes a religião e a política ou o Estado estão unidos. Talvez seja isso que Mateus queira registrar aqui, uma perseguição religiosa com aparato estatal. Mas é bem verdade que Jesus está dizendo que eles sofrerão perseguição no nível político e no nível religioso. Mais uma vez, reitero, países onde existem califados islâmicos, onde existe uma religião forte, os cristãos são duramente perseguidos, brutalmente perseguidos e muitas vezes mortos por causa da fé. Se você quer conhecer mais sobre isso, entre lá no site Missões Portas Abertas. Veja como os cristãos sofrem e padecem perseguição em países conhecidos, países da janela 1040, lugares onde, por exemplo, o evangelho em muitos lugares ainda não chegou, por causa dessa força religiosa contrária ao cristianismo. Então, meus irmãos, além da perseguição religiosa e estatal, Jesus também vai falar de um nível de perseguição também familiar. Veja aí o verso 21. E um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Irmãos, todos esses níveis de perseguição aqui, estatal, religiosa e familiar, elas acontecem por causa do evangelho. Talvez tenha pessoas aqui que no dia que se converteram ou foram convertidas por Deus, sofreram hostilidade por parte de parentes. Minha mãe, no dia que eu
fui convertido por Deus há mais de 10 anos atrás, ela talvez nem lembre mais disso, mas ela disse que preferia ver eu em qualquer lugar, menos na igreja. Porque foi uma decepção. Muitas vezes você é de uma família bem católica romana, e de repente você vai para a igreja dos bodes. E a sua parentela, que é bem religiosa, começa de alguma forma a lhe desprezar, a lhe rejeitar, muitas vezes fala mal. Jesus está dizendo aqui que segui-lo, muitas vezes, vai colocar você em conflitos com parentes. E cá para nós, irmãos, a perseguição estatal é difícil? É. A perseguição religiosa é difícil? É. Mas a familiar dói mais, porque você tem vínculos com essas pessoas. São as pessoas que você conviveu com elas durante muitos anos da sua vida. Muitas vezes elas não olharão mais na sua cara. Jesus está tratando aqui de uma perseguição muito severa, que talvez nós aqui nunca experimentamos, que ele coloca inclusive esses irmãos em risco de morrerem por parentes. Nós nunca experimentamos isso, mas talvez você já perdeu a amizade, a proximidade com parentes seus por causa da fé no nosso Senhor Jesus. É por isso que Cristo disse certa feita que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada, porque de agora em diante estará o filho contra o pai contra o filho. E é importante, irmãos, entender que quando um judeu ele deixava a fé judaica e abraçava o cristianismo, ele era altamente desprezado, perseguido e despojado dos seus bens pelos parentes, porque isso era considerado uma traição de alto nível. A nossa cultura ela é diferente, mas a cultura judaica ela é muito severa. Se eu, por exemplo, fosse filho de um pai que era judeu, e eu abandonasse o judaísmo para seguir o cristianismo, isso é um desrespeito, uma afronta à família. Então eu iria colher duras penas por causa disso. E Jesus vai continuar dizendo aí, meus irmãos, verso 18: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que por causa de Cristo. O sofrimento aqui não é porque você comprou e não pagou. Esse sofrimento aqui você tem que merecê-lo mesmo. O sofrimento aqui não é por causa dos seus erros e pecados, não. O sofrimento aqui é por causa da fidelidade. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós sofremos, não é por causa da nossa fidelidade, mas é por causa da nossa rebeldia. Muitas vezes sofremos, não é por causa do nosso compromisso com o Evangelho, mas é por causa do nosso compromisso com o pecado. Muitas vezes nós sofremos, não pelo amor a Cristo, mas pelo amor aos nossos próprios prazeres. E Pedro diz que se nós sofremos por causa dos nossos pecados, esse é um sofrimento que deve nos envergonhar. Entretanto, se nós sofremos por causa da obediência, esse é um sofrimento que deve nos alegrar. O sofrimento aqui é por causa de Cristo. Ele deixa claro aí a razão do sofrimento. No verso 18, por minha causa. Ou seja, o sofrimento aqui é por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, eles serão levados aos tribunais, aos governadores. E isso vai acontecer para que eles testemunhem do Evangelho. Atos dos Apóstolos está repleto disso aqui. Quando Jesus foi ascendido aos céus e os discípulos começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a ser brutalmente perseguidos. Você vê Pedro jogado em uma prisão. Paulo teve a oportunidade de testemunhar ao rei Agripa, teve a oportunidade de testemunhar a Festo, e quando estava prestes a ser condenado, ele apelou para Roma, para ser julgado diante do imperador, onde ele teve a oportunidade de falar das grandezas de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que as perseguições são oportunidades de testemunhar do Evangelho. As hostilidades que nós sofremos é oportunidade de testemunhar de Cristo. Quando uma pessoa sofre por causa do Evangelho, e ela prefere perder o emprego do que ser infiel a Cristo, isso é um testemunho. Isso é um testemunho.
Quando uma pessoa está disposta muitas vezes a perder a amizade de parentes por causa da fidelidade a Cristo, isso é um bom testemunho. Então Deus vai nos colocar em situações hostis para que nós testemunhemos o Senhor Jesus. Deus na providência vai fazer isso. Irmãos, como Deus faz isso? Quando Jesus ele morreu, ressuscitou e foi ascendido aos céus, os discípulos estavam todo mundo no mesmo lugar, se reunindo para adorar, para cultuar a Deus, e Deus levantou uma perseguição para espalhar os discípulos pelo mundo, para pregar o Evangelho. A perseguição foi o meio providencial de Deus para os discípulos cumprir o ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Se não fossem as perseguições, até hoje eles estavam cantando coro lá em Jerusalém, mas as perseguições fez com que eles se espalhassem pelo mundo afora. Eles foram dispersos por causa da perseguição e fundaram e plantaram igrejas em regiões ainda onde o Evangelho ainda não havia entrado. Meus queridos, seguindo ainda, ele vai dizer o seguinte: e quando vos entregarem, não cuideis como que é a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai quem fala por vós. Irmão, Jesus está dando uma promessa aos discípulos aqui. Não fiquem preocupados quando vocês forem diante dos tribunais, diante dos homens catedráticos, conhecedores. Neste momento, não é vocês que vão falar, mas é o Espírito de meu Pai que fala por intermédio de vós. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer que pregador não tem que se preparar para pregar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo dá a mensagem na hora. Só que eles acabam isolando esse texto do contexto bíblico. O contexto aqui é de perseguição. Esses versos bíblicos aqui não é um salvo-conduta para a preguiça do pregador. Eu já escutei muita gente dizer, não precisa preparar sermão. Preparar sermão é mensagem fria, de segunda mão. Nós temos que pregar para o povo o pão quentinho do céu. Irmãos, em nenhum lugar das Escrituras, pessoas que pregam a palavra de Deus, elas têm liberdade de serem preguiçosas no preparo do sermão, da pregação, por causa dessa passagem bíblica. Essa passagem bíblica, ela está dentro de um contexto de perseguição. Os preguiçosos não querem se preparar para pregar, mas eles acreditam que Deus vai fazer isso. Tomara o Senhor que colocasse eles na perseguição. Talvez o versículo faria mais sentido na vida deles. Então o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus vai capacitá-los. Que eles não se preocupassem com isso, com os homens catedráticos e eruditos que tinham nos tribunais. Deus iria dar sabedoria para eles falarem, e foi o que aconteceu. Veja o sermão de Paulo a Agripa, a Festo, veja Pedro testemunhando, veja Estevão, meus irmãos, uma sabedoria profunda. E é o Espírito de Deus que fala por intermédio deles. Verso 21, irmão entregará a morte a outro irmão. Aqui eu já tratei desse verso, que é a perseguição entre parentes por causa da fé. Sereis odiados, verso 22, de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A parte B desse versículo é que os arminianos gostam. Sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. O que Jesus está dizendo? Quer vida fácil? Não me siga. Vá fazer outra coisa da sua vida. Vá servir a Buda, a Shiva, mas não a Cristo. Servir a Cristo vai colocar você em apuros. Servir a Cristo vai colocar você em dificuldade. Servir a Cristo vai colocar você em um ambiente de sofrimento. Cristo já nos ensinou sobre isso. Não dê ouvido aos teólogos da prosperidade. Eles ensinam mentiras. A sua teologia, ela é preparada nos porões do inferno, tendo o diabo como mentor, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Pelo contrário, meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão sofrer e ser odiados por todos por causa do meu nome. Irmãos, olha a situação que esses discípulos estão enfrentando. E é bem verdade que todos os discípulos de Jesus foram martirizados por causa da fé. Todos foram martirizados por causa da fé, tendo como exceção João, mas teve uma velhice sofrida. Teve que ser exilado na ilha de Patmos, trabalhando nas minas de carvão, por causa da sua fé. Quando nós olhamos para tudo isso aqui, meus irmãos, a gente entende que o cristianismo,
ele chama você para morrer. O cristianismo é a única religião do mundo que chama o homem para morrer. Você tem que estar preparado para viver para Cristo, para morrer por Ele, para viver para a glória de Deus. O cristianismo é a fé que amassa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que desfaz os nossos projetos, para que os planos de Deus permaneçam em nossa vida. Você quer vida fácil? Vai fazer outra coisa, pare de seguir Jesus. Jesus não vai requerer algumas coisas da sua vida, Ele vai requerer tudo de você. Tudo de você. E Ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui, irmãos, eu queria pensar um pouco com vocês. Parece que a causa da salvação aqui é a perseverança. Se a causa da salvação aqui é a perseverança, nós vamos ter problemas. Primeiro, porque a salvação, ela vai acabar sendo meritória. Eu sou salvo pelo sofrimento e pela fidelidade a Cristo. E não é isso que a passagem bíblica está ensinando. A ideia de aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é que a salvação depende daquilo que nós fazemos. Algumas pessoas vão olhar para esse verso bíblico aqui e dizer que a salvação aqui não é soteriológica. Ou seja, não é uma salvação da condenação, mas seria uma salvação do perigo da perseguição. Se esse entendimento ele é correto, a gente vai ter problemas, porque os discípulos de Jesus foram todos martirizados, com exceção de João. Então eles não foram livres, eles não foram salvos da morte. Então essa salvação aqui só pode ser soteriológica. A questão, meus irmãos, não é que nós somos salvos por causa da nossa perseverança, mas nós fomos salvos para perseverar. Vou mais além ainda. A perseverança, ela nunca é a causa meritória da nossa salvação. A perseverança, ela sempre será o efeito da nossa salvação. Esse entendimento ele é muito importante, porque ao mesmo tempo que nós entendemos que o salvo precisa perseverar, nós não colocamos como causa da salvação a perseverança dele. Deus, Ele nos salva por meios. Isso é muito importante. Quando Deus salva o homem por meios. Mas esses meios, eles não são a causa da salvação do homem. A causa da salvação do homem é Cristo. Mas todo salvo, ele precisa se arrepender, crer, perseverar, se santificar. Tudo isso são meios. Nós não cremos que exista duas categorias de salvos, como ensinavam, por exemplo, alguns pais da igreja. Que nós temos o salvo que persevera e o salvo que apostata. Eles defendiam a salvação nessas duas categorias. O eleito de Deus para alguns pais da igreja era o salvo que perseverava. E o apóstata era o salvo que não perseverava. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, que boa obra é essa? É a obra da salvação, vai completar até o dia de Jesus Cristo. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou, e aquele que Ele justificou, glorificou, mostrando que Deus sempre faz a obra completa. Deus não é pedreiro de obra pela metade. Deus sempre cumpre a obra que Ele iniciou em nossa vida. Então, quando a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, significa que a perseverança faz parte do processo salvador também. E se a pessoa não perseverar, ela perdeu a salvação? Não, se ela não perseverar, ela revelou que ela nunca foi salva. Porque Deus preserva os seus santos de cair definitivamente. A Bíblia diz que saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Irmãos, nós temos tantas passagens na Bíblia que mostram a segurança da nossa redenção, que nós não poderíamos olhar para esse texto aqui e dizer, então aquele que é salvo e não persevera vai para o inferno. Irmão, se alguém é salvo, ele ama Jesus. Se alguém ama Jesus, ele vai com Jesus até o fim. Deus dá o dom da perseverança àqueles a quem Ele salva. E por fim, essa é a parte mais difícil do verso, do texto.
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Olha que interessante. Jesus está dizendo que não há problema dos discípulos protegerem sua integridade física. Se vocês forem perseguidos numa cidade, fuja para outra. Se for perseguido lá, volte para cá. E eles ficariam ali, peregrinando de um lugar a outro para não morrer. Jesus está orientando eles aqui, a que eles fujam de um lugar para outro, se eles puderem fazer isso. Irmãos, houve um período na história da igreja, que é conhecido como período dos mártires, que foi um período muito importante na história do cristianismo, e muitas pessoas deram a vida por amor a Jesus, principalmente nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Pessoas eram jogadas nas arenas do Coliseu de Roma, e eram comidos pelas feras. Muitos cristãos corriam atrás do martírio, eles buscavam a perseguição, porque para eles era honroso ser morto por causa de Cristo. Só que Cristo, Ele não ensinou você a procurar a perseguição. Não precisa procurar, seja fiel e a perseguição vai procurar você. Mas eles procuravam a perseguição porque eles acreditavam que o martírio, de alguma forma, contribuía para a própria salvação deles. Então eles se entregavam, eles procuravam, alguns diziam, me matem, me matem. Eles queriam ser mortos, e Cristo está dizendo aqui, quando forem perseguidos, fujam para outro lugar. Você não tem que colocar a sua cabeça na guilhotina, mas no dia que você for capturado, e pedirem para você negar o nome de Cristo, aí você permanece fiel. Mas enquanto tiver oportunidade de fugir, fuja, proteja a sua vida. Faça isso, porque em verdade vos digo, e aqui é a parte mais difícil do texto de hoje, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui é um problema que nós temos. Jesus disse, vocês não vão cumprir a missão de percorrer todas as cidades de Israel pregando o Evangelho até que venha o Filho do Homem. A pergunta é, o Filho do Homem veio? Não. Já faz 2000 anos que Jesus disse que ia voltar e não voltou. Na época de Pedro, Pedro disse que existia pessoas dizendo que Jesus não iria voltar. Aí Pedro diz o seguinte, olha, não acho que ele não vem, como alguns aí fora dizem. Pelo contrário, ele está sendo paciente para que as pessoas se convertam. Essa é a ideia de Pedro. Mas se Jesus está falando aqui da vinda dele como segunda vinda, Jesus mentiu. Porque os discípulos morreram e ele não veio. Os discípulos morreram por sua fé e Jesus não apareceu. Alguns vão dizer que na verdade a vinda de Jesus aqui é o encontro de Cristo com os discípulos após a ressurreição. O que Jesus estaria dizendo era o seguinte, em outras palavras, vocês não vão percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha após a sua ressurreição, encontrar vocês. Essa é uma possibilidade interessante, que talvez ajude a questão do texto bíblico. Mas a maioria dos estudiosos das Escrituras, eles vão chegar à conclusão aqui, de que a vinda de Cristo aqui não é a segunda vinda, nem o encontro de Jesus após a ressurreição, mas é a destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã. E eu abraço essa perspectiva, meus irmãos. A vinda nas Escrituras não é sempre uma vinda física, mas também uma vinda em juízo. No Antigo Testamento, quando Deus falou que iria destruir Babilônia e outros impérios, Deus falou que viria, mas Ele nunca apareceu, mas Ele vem em juízo, essa é a ideia. Muitos estudiosos vão chegar a essa conclusão, por quê? Porque a perseguição aqui, ela é majoritariamente entre os judeus, e a destruição de Jerusalém no ano 70, é Cristo enviando juízo sobre aquela cidade. E é interessante que o autor Flávio Josefo, quando escreveu História dos Hebreus, ele vai narrar esse evento aqui, da destruição de Jerusalém. E ele vai narrar de uma forma assim, com detalhes. E talvez tenha sido o maior massacre que o povo judeu já enfrentou em toda a sua história. Pior do que o Holocausto nazista. General Tito, filho de Vespasiano, ele fez o cerco na cidade de Jerusalém. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. A entrada de suprimento na cidade parou e o povo começou a padecer de fome. Aquilo foi uma estratégia de guerra do general Tito. Quem saía da cidade em busca de comida morria. Mateus capítulo 24, Jesus vai dar detalhes sobre isso. Quem saía da cidade morria. Mães começaram a cozinhar os filhos e comer dentro de Jerusalém. A prática de canibalismo dentro da cidade foi algo comum, porque o povo tinha que comer, e eles viram os filhos, e cozinharam os próprios filhos. Você já imaginou, você que é mãe, colocar um filho dentro de uma panela,
e cozinhar seu filho, e além de cozinhar seu filho, comer seu filho. Foi o que aconteceu. Aqueles que conseguiam sair de Jerusalém eram mortos pelos romanos, tinham seus corpos colocados em cruzes. Eles crucificaram tantas pessoas nesse período, que não havia mais madeira em Jerusalém para fazer cruz. E os cadáveres daqueles que eram mortos fora da cidade, eram colocados em catapultas e jogados dentro da cidade, para matar o povo com algum tipo de doença e infecção. Então, meus irmãos, cerca de 1 milhão de judeus foram mortos nesse grande massacre aqui, que aconteceu no ano 70 da era cristã. Quando Cristo diz, até que venha o Filho do Homem, ou seja, os discípulos de Jesus, eles não pregaram em todas as cidades de Israel, até a destruição de Jerusalém, no ano 70 da era cristã. Quando Jesus veio em juízo contra aquela cidade, e puniu os inimigos do povo dele. Meus queridos, eu já estou partindo para a parte final. Algumas considerações para a gente, nesse momento. Irmão, sofrer por amor a Cristo é um caminho inevitável que Deus preparou para os discípulos do seu Filho. Sofrer por amor a Cristo é um caminho inevitável que Deus preparou para os discípulos do seu Filho. É por isso que eu digo, não se iluda com o que os pregadores aí fora estão ensinando, que você vai até Cristo e você não vai sofrer, isso é mentira. Se você for a Cristo, você vai sofrer, mas vai sofrer por uma causa nobre. Vai sofrer pelo Evangelho, vai sofrer por amor a Cristo, vai sofrer pelo reino de Deus e não pelos seus pecados. Se você for a Cristo, você vai colher duras penas isso. Talvez tenham pessoas aqui que têm tentado iniciar a vida cristã e está tentando considerar se o cristianismo é uma boa religião. O cristianismo vai colocar sempre sua cabeça em uma guilhotina. E existe 2 tipos de martírio. Existe o martírio físico, que é quando você morre por amor a Cristo. E existe o martírio moral, que é quando você não vive mais para si mesmo e crucifica a sua carne por amor ao Salvador. Todos fomos chamados para o martírio. Ser testemunha de Cristo significa ser um mártir, significa ser alguém que está disposto a ir até as últimas consequências por causa do seu Salvador. Não se iluda com o que os pregadores aí fora estão ensinando e dizendo, que se você for a Jesus, você vai ter um bom saldo na sua conta bancária, vai ter saúde e não vai sofrer. Isso é mentira. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Pelo contrário, o instrumento, ou o maior símbolo da nossa fé, como disse certa feita alguém, não é uma escada para você subir na vida, é uma cruz, para você se martirizar todos os dias por amor a Cristo, crucificando sua própria natureza por amor ao seu Salvador. Irmãos, eu não sei se nós iremos enfrentar um dia uma perseguição intensa em nosso país, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus usa a perseguição como uma peneira para tirar o joio do meio do trigo, para tirar a palha do meio do trigo. Deus usa a perseguição para depurar a fé dos salvos e para revelar a falsa fé dos réprobos no meio do seu povo. Sofrer por amor a Cristo é um caminho inevitável. Você vai sofrer. Cristianismo não é um caminho fácil. O cristianismo é um caminho impossível. Segundo, o verdadeiro discípulo de Cristo, meus irmãos, permanecerá leal a Cristo, mesmo diante das perseguições e do sofrimento. Nós não podemos dividir nossa lealdade. É Cristo mais algo. Cristo, ele é exclusivista. Ele quer toda a nossa fidelidade. Ele não quer algumas áreas da sua vida. Ah, pastor, eu entreguei a minha área financeira a Cristo. Só? Pastor, eu entreguei minha vida emocional a Cristo. Cristo não quer sua área emocional ou financeira. Ele quer tudo que você tem. Ele quer toda a sua vida. Ele não divide espaço com outrem. Tudo que nós somos é dele e pertence a ele. Portanto, meus irmãos, nós devemos permanecer fiéis a Cristo, mesmo quando colhermos consequências amargas da nossa fidelidade ao Salvador. Terceiro, o evangelho que não ensina você a viver por Cristo e morrer por Ele, não pode ser o verdadeiro evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo viveu e morreu por nós, e vive pelos séculos dos séculos por nós. Da mesma forma nós, vivendo ou morrendo, vivemos para o Senhor. Paulo diz o seguinte: eu cumpro em meu corpo aquilo que resta
das aflições de Cristo. Sabe o que significa? Nós devemos sofrer com Cristo. Paulo diz que carrega nele as marcas de Cristo. Quais são as marcas de Cristo? Cabelo liso, olhos azuis. As marcas ali que Paulo está falando são as marcas da crucificação. O que Paulo está dizendo que, quando ele diz que carrega as marcas, é que ele está dizendo que está disposto a sofrer por Cristo, como Cristo sofreu por ele. A se entregar a Cristo verdadeiramente e carregar em seu corpo as marcas do sofrimento por amor ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até onde você está disposto ou disposta a ir por amor a Cristo? Uma das marcas, irmãos, de um salvo é a perseverança. Uma das marcas dos salvos é a perseverança. E perseverança não significa perfeição. Isso é muito importante. Tem gente que acha que porque não é perfeito, não está perseverando. Perseverar significa, sabe o que, meus irmãos? Prosseguir, remar contra a maré, ser resiliente, experimentar a dor, mas não soltar as mãos de Cristo. Segurar em suas mãos e não abandoná-lo. Ser leal a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, quantas vezes nós, como povo de Deus, somos desleais a Cristo? E vou dar exemplos bem corriqueiros disso. Por exemplo, eu sei que eu deveria estar na casa do Senhor em um dia como esse. Mas se coisas supérfluas me tiram desse ambiente, eu não estou sendo leal a Cristo. Eu não posso dizer que estou disposto a derramar meu sangue por Cristo, quando eu não estou disposto a pegar meu carro e vir para a igreja. Você está entendendo? A nossa fidelidade a Cristo, ela acaba sendo revelada nas coisas mínimas da vida. Nas coisas mínimas da vida. E se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos encontrar muitas brechas em nossa vida. Áreas da nossa vida em que nós não estamos sendo fiéis ao nosso Senhor Jesus. Pastor, e o que eu vou ganhar com minha fidelidade? Você já ganhou. A vida eterna Deus já lhe deu. Não é sua fidelidade que mantém você na vida eterna. É a sua fidelidade que mostra que a eternidade habita em você. Porque você encontrou um sentido maior para a sua vida. Você encontrou Cristo. Eu queria, meus irmãos, nessa manhã de hoje, orar por nós. Deus vai colocar cada um de nós aqui em situações em que nossa fidelidade vai ser testada. E eu espero que nesse momento, você possa ser sempre fiel ao seu Salvador. Não adianta você dizer, por exemplo, pastor, eu não cometi o pecado, eu só facilitei de longe. Se envolveu. Olha, pastor, eu não cometi o pecado, mas eu também não condenei. Se envolveu. Nós precisamos, meus irmãos, ser fiéis ao nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que possamos entender que, por amor a Cristo, devemos estar dispostos a ir até o fim. É isso que as Escrituras nos ensinam. Você não tem que procurar o sofrimento. Se você é fiel a Cristo, o sofrimento vai procurar você. Pode ter certeza disso. E mais uma vez, é honroso sofrer por amor a Cristo. Um homem que perde a família porque cometeu adultério é um miserável. Mas um homem que perde a família porque quer se manter fiel a Cristo é honroso. Um homem que perde o emprego porque é um trambiqueiro é vergonhoso. Mas o homem que perde o emprego por causa da fidelidade a Cristo é honroso. Que a gente compreenda isso, queridos. Feche seus olhos. Senhor nosso e Deus nosso, como é bom, Senhor, estar na Tua presença nessa manhã, debruçarmos nossos corações na Tua palavra e podermos, ó Deus, enxergar a carranca da nossa alma todos os domingos, confrontarmos os nossos corações, ó Deus, e sabermos o quanto nós temos sido muitas vezes desleais ao Senhor, para não sofrermos ou para recebermos algum benefício por nossa deslealdade. Que possamos, ó Deus, ser leais ao Senhor e aguardar sempre a recompensa do alto, ainda que para isso nós soframos aqui nessa terra. A nossa mente, ó Deus, ela está cativa aos céus, o nosso coração está cativo à eternidade, e que possa ser assim, Senhor, que nós não venhamos sacrificar a nossa fidelidade ao Senhor por pratos e lentilhas desse mundo, mas que possamos verdadeiramente
nos manter fiéis a Ti, nas diversas áreas da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, preserve-nos da queda total e definitiva, e que possamos, ó Deus, perseverar em seguir a Cristo e em amar a Cristo. Obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém.